No futebol, há jogos que decidem quem se classifica. Há jogos que decidem quem vai para casa. E há jogos que viram a última chance do sonho, da esperança e de provar que você ainda está vivo. E foi exatamente isso que aconteceu no jogo entre Bósnia e Herzegovina e Catar. Porque este jogo não foi só 90 minutos. Foi uma batalha entre um time agarrado ao último fio de esperança e outro tentando fugir da eliminação. No fim, um time seguiu sonhando e o outro viu seu sonho acabar. Antes de a partida começar, havia um pequeno histórico entre as duas seleções. Bósnia e Catar não tinham se enfrentado muitas vezes. Seus encontros eram raros entre duelos internacionais. A última vez foi em um amistoso, em 2022. O Catar venceu por 1-0, sua primeira vitória no histórico contra a Bósnia. Por isso, esse duelo da Copa era uma chance de revanche para a Bósnia. E era uma chance para o Catar provar que a vitória anterior não foi acaso. Mas desta vez, o peso era muito maior, porque não valia um amistoso. Era sobrevivência. Na Copa do Mundo, antes do jogo, as duas seleções estavam em situação difícil. A Bósnia vinha de uma dura derrota por 4-1 para a Suíça, resultado que fez muitos dizerem que sua campanha estava quase acabada. Mas na Copa, sempre há uma última chance, e a Bósnia sabia que precisava agarrá-la de qualquer jeito. Já o Catar vivia a situação ainda pior, porque quase qualquer resultado além da vitória significava o fim da caminhada. Isso quer dizer que os dois entraram sob enorme pressão, mas cada um carregava um tipo diferente dela. A Bósnia jogava pela esperança e o Catar contra o fim. Antes do jogo, houve um momento muito importante para a Bósnia. Edin Dzeko fez sua 150ª partida pela seleção. 150 jogos pela seleção, um número assustador, alcançado por pouquíssimos jogadores no mundo. Imagine, a estreia de Dzeko pela seleção foi lá em 2007. Naquela época, muitos que hoje jogam a Copa ainda eram crianças, e muitas estrelas lendárias já haviam se aposentado. Mas Dzeko ficou, marcou, lutou e carregou sua seleção nas costas. Por isso, para ele, este jogo era mais do que uma partida. Era uma noite especial, mas precisava terminar com vitória. E desde o primeiro apito, a partida começou com cautela, sem correria, sem ataque louco. Cada time sabia que um erro podia custar o torneio inteiro. Com o passar dos minutos, a Bósnia passou a ter mais posse, mais controle e a chegar mais à área do Catar. Mas o Catar seguia ali, e isso foi muito importante, porque quem olha só o placar final vai dizer que a Bósnia dominou tudo. Mas a verdade era outra. O Catar seguia no jogo, era um rival difícil e os números provam isso. A Bósnia teve 55% de posse e o Catar 45%, ou seja, a diferença não foi tão grande. A Bósnia trocou 464 passes e o Catar completou 405. A precisão dos passes foi de 91% para a Bósnia e 88% para o Catar, mostrando que o Catar não só assistia. O Catar estava jogando e teve alguns momentos muito bons. Mas a diferença real foi no aproveitamento das chances. Com o passar dos minutos, a Bósnia ficou mais perigosa. As chances ficaram mais frequentes e a torcida bósnia começou a sentir que podia ser a noite da virada. Então veio o lance de que todos falaram depois. O de Kenan Alasbukovic, porque o que ele marcou não foi um gol comum, nem só importante. Foi o tipo de gol que as pessoas revêem anos depois. Um gol que merece estar nos vídeos dos melhores do torneio. Alguns gols dão 3 pontos e outros merecem museu. E este gol foi do segundo tipo. No momento em que a bola entrou, todos pararam, até os neutros, porque viam algo especial. Um dos gols mais bonitos de todo o torneio. E esse gol mudou o rumo da partida. Deu ainda mais confiança à Bósnia. Enquanto isso, o Catar começou a sentir a pressão, porque o tempo passava e o sonho ficava mais distante. Cada minuto que passava deixava o time mais perto da eliminação. Mas o Catar não desistiu, e isso merece reconhecimento. Seguiu tentando, atacando e buscando qualquer chance de voltar ao jogo. E no momento que a torcida do Catar esperava, o capitão apareceu. Hassan Al-Haidous, um dos jogadores mais importantes da história do futebol do Catar e um dos símbolos da geração de ouro. Ele fez o gol do Catar e, de repente, a esperança voltou. De repente, a torcida voltou a sonhar, porque o placar ainda permitia reação e porque mais um gol poderia mudar tudo. Em momentos assim, dava para sentir que o jogo ia explodir. Dava para sentir que o Catar podia virar. Mas a Bósnia pensava diferente, porque jogava como se fosse uma final. O time sabia que qualquer ponto perdido podia acabar com tudo. E por isso voltou a pressionar, voltou a se concentrar. E decidiu matar o jogo.
Quando olhamos as finalizações, entendemos por que a Bósnia foi mais perigosa. 15 chutes da Bósnia contra 9 do Catar. 5 no alvo contra só 3 do Catar. Ou seja, a diferença estava aí, mas não era uma diferença que fizesse prever um 3-1 tranquilo. E isso prova como o jogo foi mais equilibrado do que o placar sugere. Até os escanteios foram iguais. 5 para a Bósnia e 5 para o Catar. E isso mostra que o Catar atacava e tentava. Mas o problema foi o toque final e a capacidade de aproveitar as chances. E a Bósnia foi simplesmente melhor nisso. E a cada minuto, as coisas ficavam mais claras. A Bósnia mais perto da vitória e o Catar da eliminação. Porque o futebol às vezes pode ser cruel. Chegou um momento em que a torcida do Catar começou a aceitar a verdade. A caminhada acabava, o sonho sumia e o torneio seguiria sem ela. Do outro lado, a festa bósnia crescia, porque o time que muitos descartaram após a derrota para a Suíça voltava à vida, à briga e à esperança. E essa é uma das coisas mais bonitas da Copa do Mundo. Não importa o tamanho do golpe, sempre há uma chance de voltar. E na verdade, este jogo não foi só uma vitória da Bósnia. Foi também uma celebração da trajetória de Edin Dzeko. 150 jogos pela seleção e ainda lutando, liderando seu país e tentando escrever um novo capítulo na carreira. Ao mesmo tempo, este jogo foi doloroso para o Catar, porque Hassan Al-Haidous e muitos desta geração sabiam que esta podia ser sua última Copa. E isso fez a queda parecer mais pesada, mais dura e muito mais dolorosa. E no fim o jogo acabou. Bósnia, Catar 1. Mas a história nunca foi só sobre o placar. Foi a história de um time que não desistiu após dura derrota. A história de um capitão chegando aos 150 jogos pela seleção. A história de um golaço que pode ficar entre os melhores do torneio. E a história de um Catar que lutou até o último minuto, mas não conseguiu parar o destino. No começo era um jogo de sobrevivência. Depois virou celebração do marco de Dzeko. Depois virou a noite de um golaço espetacular. Depois foi uma dor para o Catar. E no fim, virou a noite em que a Bósnia disse ao mundo: ainda não acabou. Ainda há esperança, sonho e uma chance pela qual lutar. Quanto ao Catar, saiu do torneio, mas saiu lutando até o apito final. E, em torneios como a Copa, às vezes o resultado acaba, mas a história continua.